Boa noite a todos. Que Jesus possa nos acompanhar na noite de hoje. É muito comum e recorrente nós ouvirmos a frase de que todos somos médiuns. Alguns de forma mais ostensiva, outros de forma menos ostensiva. A partir então desse jargão, que é muito comum dentro da doutrina espírita, vamos tentar entender um pouquinho o que é ser médium, mas de uma perspectiva diferente. O que é ser médium, levando em consideração a relação da mediunidade com o funcionamento do nosso cérebro. Para tanto, levemos em consideração o que Kardec diz a respeito da importância para que possamos fundamentar aquilo que a doutrina espírita nos traz em termos de conhecimento, fazer uma ligação com os conceitos científicos. E nós vamos usar então o livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, e também um trabalho desenvolvido pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira, na Uniespírito. E a partir dessa, digamos, caminhada entre aquilo que Kardec apregoa, aquilo que o missionário nos traz, e aquilo que o doutor Sérgio tem pesquisado em termos de desenvolvimento científico voltado para a área da espiritualidade, vamos tentar compreender um pouquinho mais a correlação entre cérebro e mediunidade. Aqui nós temos uma imagem que nos dá a dimensão das três circunstâncias nas quais nós podemos navegar em diferentes planos. Sendo que o plano de cima seria o plano espiritual, o plano do meio, o plano biológico, e o plano de baixo, o plano da nossa inconsciência. O que esses planos nos dizem? As diferentes fases em que nós podemos nos encontrar no que diz respeito ao nosso pensamento. Ora no plano espiritual, ora no plano biológico e ora no plano da nossa inconsciência. O que vai diferenciar o momento em que nos encontramos em um do momento em que nos encontramos em outro? Basicamente, o nosso estado de alerta. É comum, e eu espero que todos nós aqui estejamos nesse momento, em um estado de alerta no qual o plano do nosso pensamento se encontra no meio, ou seja, numa perspectiva biológica. Mas o que aconteceria se alguém daqui da plateia estivesse com o seu pensamento voltado para o plano espiritual? Obviamente que estaria escutando bem pouco daquilo que eu estou falando e muito mais em contato com a espiritualidade em si. E o que aconteceria se alguém aqui estivesse com o pensamento no plano da inconsciência? Diremos que estaria no meio termo, ouvindo um pouco do que eu estou falando e também em contato com a espiritualidade. Como que a gente pode entender esses diferentes planos nos quais os nossos pensamentos podem navegar? O Dr. Sérgio Felipe nos traz um trabalho que ele desenvolveu com um de seus pacientes. Para quem não sabe, o Dr. Sérgio Felipe é um psiquiatra da USP, da Universidade de São Paulo. E ele então procurou solicitar para esse paciente, em diferentes momentos, que ele pintasse aquilo que ele estava vendo. E ele começou pintando, primeiro, a perspectiva daquilo que ele visualizava no plano espiritual. Quais são as características que nós podemos observar dessa pintura? Em primeiro lugar, a disformidade
que ocorre quando o indivíduo, no plano espiritual, tenta passar depois, através do pincel, aquilo que ele visualizou. E aqui também foi solicitado para que essa pessoa, que nós vamos deixar aqui o nome de forma incógnita, para respeitar a identidade dele, depois ele descreveu, essa pessoa que pintou a tela, descreveu o que é que ele viu. Onde está circulado aqui em vermelho, é ele em cima de um prédio. E onde nós visualizamos aqui como se fosse alguém voando, é ele também, só que fora do corpo. Então ele se viu em cima de um prédio, do ponto de vista biológico, e se viu flutuando fora do corpo, do ponto de vista espiritual. Percebam as características dessa tela, e conforme nós formos avançando, a diferença entre a visualização do plano espiritual, para depois nós adentrarmos nos dois próximos planos, recordando que são o da inconsciência e o biológico. Aqui em um outro momento, esse paciente do Dr. Sérgio designa que ele vê várias luzes se dirigindo até ele, de diferentes cores, mas predominantemente o amarelo. Ele, de certa forma, se apresenta somente com a face, e ele faz um relato interessante. Aqui ainda o seu pensamento está no plano espiritual. E no relato dele, ele diz que há diferentes faces que se apresentam próxima à face dele. E perguntado o que seriam essas diferentes faces, ele diz que seriam espíritos que estavam do lado dele e que o atormentavam. A próxima tela já nos dá uma dimensão de um plano diferente. Já não estamos mais visualizando uma tela no plano espiritual, estamos visualizando uma tela no plano da inconsciência. No plano da inconsciência, nós ainda não temos muito claro a nossa identidade. Fica tudo muito difuso. Por isso que a tela se apresenta de forma coletiva. Perguntado aonde ele se encontrava, o paciente disse que esse seria ele. Mas que ele não saberia determinar quem seriam os demais. E esses demais estão ao seu lado. E nesse momento, então, qual é a significativa imagem que nós podemos determinar da passagem do plano espiritual para o plano mais próximo do biológico, que é o plano da inconsciência? Analisemos a primeira. Percebam a difusão que há das imagens e o quanto elas parecem abstratas. A próxima, também abstratas. A próxima, menos abstratas, mais concretas. E o que é o biológico, se não o concreto e a matéria? E a última, fica muito claro agora, a sua individualidade biológica presente na pintura. Depois, perguntado o porquê dessa teia de cores, o paciente relatou que ainda ele não entendia o que é que tinha acontecido nessa passagem da pintura do plano espiritual, passando pela inconsciência até chegar no plano biológico. Nesse momento nos cabe uma pergunta: como essas ondas nos três diferentes planos se processam dentro do nosso cérebro?
Como que isso funciona dentro do nosso arcabouço cerebral? No capítulo 2 do livro Missionários da Luz, André Luiz faz referência em um trabalho mediúnico da visão que ele tem, enquanto espírito, do cérebro do médium que estava naquele momento trabalhando. E o André relata algo significativo no que diz respeito a uma luz que sai do centro desse cérebro. E essa luz, ela está vinculada a uma glândula chamada glândula pineal, ou epífise. Aqui do lado, nós temos 4 fotos que foram retiradas de um cérebro dissecado, e essas 4 fotos dão uma dimensão, mais ou menos do ponto de vista material, de como é uma glândula pineal, de como é uma epífise. E no relato ainda de André Luiz, ele diz que ela é minúscula, como realmente ela é, do ponto de vista material, e que ela emite muita energia. E é interessante esse relato do livro, porque quando ele diz que ela emite muita energia, ele fala também da energia que ele observa nas outras pessoas que estão participando do trabalho. Todos os encarnados que estão participando do trabalho, necessariamente, ao ser visualizada a sua glândula pineal pelo espírito, pelo André Luiz, ele observa luz. Mas, notadamente, esse irmão que está desenvolvendo um trabalho mediúnico na prática, tem uma luminosidade saindo da sua epífise muito maior do que a dos demais. A gente parte do pressuposto, levando em consideração o que está no Missionário da Luz, e levando em consideração o trabalho do Dr. Sérgio Felipe, que a glândula pineal, então, é como se fosse a ligação que nós temos com o nosso corpo e o mundo espiritual. Se nós voltarmos nas telas, partimos então do princípio que a relação que o paciente teve com os diferentes planos espiritual, inconsciente e biológico, essa relação foi possível por conta de um órgão físico senso-perceptivo chamado glândula pineal. Uma outra característica interessante da glândula pineal é que quando ela é radiografada, ela aparece como se fosse um ponto branco dentro do cérebro. Se a gente quiser ter uma ideia mais ou menos da localização, pegando o lobo da nossa orelha, a ponta da orelha, eu venho com o dedo mais ou menos até no topo da cabeça, eu tenho aproximadamente uma dimensão na onde ela se localiza dentro do meu cérebro. Ainda no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, Alexandre, que é o guia espiritual que está com André Luiz, nesse capítulo, fala também a respeito da glândula pineal como se ela pudesse ser considerada uma unidade de força. Ele chega até a falar do termo usina de força. E que dela são secretadas várias emanações eletromagnéticas. Essas emanações eletromagnéticas, elas, de certa forma, são a que dão essa impressão de luminosidade saindo do cérebro do médium. Agora, olha que interessante. Cada um de nós somos espíritos eternos, imortais e únicos. Enquanto encarnados, nós temos uma parte do nosso corpo
que determina essa nossa individualidade biológica, que são as nossas digitais. Nenhum de nós tem uma digital igual à do outro. E o que os estudos estão demonstrando com relação à glândula pineal? Exatamente isso, que não há também uma glândula pineal igual em nenhum ser humano. Podemos então configurar o quê? Assim como temos as digitais dos nossos dedos que configuram a nossa individualidade biológica, temos também uma digital, que é secretado por essa glândula, que determina a nossa individualidade espiritual. Olha que fantástico isso. Aqui, nós precisamos entender o seguinte: essas emanações que foram descritas pelo André Luiz e pelo Alexandre, elas têm uma razão de ser. Essa luminosidade tem uma razão de ser. E as pesquisas têm demonstrado, quando a glândula é dissecada, quando ela é cortada e colocada no microscópio várias vezes, para que a gente possa analisá-la, dentro dela apresenta-se alguns cristais, que são essas configurações que nós estamos vendo aqui. Esses cristais são cristais de apatita. Aqui do lado nós temos uma pedra de apatita que apresenta esses mesmos cristais que são encontrados dentro da glândula pineal. E esses cristais, quando eles são ativados, eles emanam ondas eletromagnéticas. E são essas ondas eletromagnéticas que proporcionam essa luminosidade. Aqui, na radiografia, só é possível ver esses pontos brancos da glândula pineal por causa dessa refração que ocorre dos pontos dos cristais de apatita dentro das glândulas. Bom, como que funciona, então, partindo do pressuposto que nós temos 3 planos, espiritual, o inconsciente, o biológico, partindo do pressuposto que nós temos uma glândula que nos permite interagir com esses diferentes planos, que essa glândula emite ondas eletromagnéticas, que função isso teria dentro da mediunidade no nosso cérebro? Aqui só a título didático, para nós entendermos, cada um desses pontinhos é como se fossem os cristais de apatita que ficam dentro da glândula pineal, ok? Assim que nós emitimos um pensamento, ou seja, assim que nós mobilizamos essa energia eletromagnética, cada um desses pontos acabam refratando essas ondas. Como assim refratando essas ondas? Imagine um pensamento, seja ele bom ou ruim. De mim para vocês ou de vocês para com a minha pessoa. Os nossos pensamentos, então, estão gerando o quê? Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas que eu estou gerando no meu pensamento vão refratar dentro dos cristais de apatita na glândula pineal de cada um de vocês. E a recíproca é verdadeira dos pensamentos que vocês estão emitindo para a minha pessoa. Ou seja, essas ondas eletromagnéticas vão refratar dentro dos cristais de apatita na minha mente. Do ponto de vista de encarnado para encarnado, nós chamamos esse processo de telepatia. Então, estamos trocando pensamentos, estamos trocando ondas eletromagnéticas. Já é sabido que a amplitude que isso pode atingir é inimaginável. Como que isso pode ser provado? Não sei se já aconteceu com vocês, de entrar num ambiente e de repente você pensar em algo
que uma outra pessoa estava pensando. Já aconteceu isso com vocês? Entra num ambiente, você pensa em algo e a outra pessoa diz assim: nossa, eu estava pensando exatamente isso que você está pensando. A partir de agora, quando acontecer isso, depois dessa partilha de conhecimento que nós estamos tendo aqui, eu tenho absoluta certeza que vocês vão dirigir para a pessoa e com muita calma, muita tranquilidade vão dizer assim: eu já sei o que está acontecendo. São as ondas eletromagnéticas do meu cérebro que estão emitindo informações para os seus cristais de apatita, que estão refratando dentro do seu cérebro, na sua glândula pineal, e vice-versa comigo, de duas uma. Ou vai falar que você é um gênio, ou você corre um risco muito grande de visitar o Bezerra de Menezes. Mas, enfim, do ponto de vista científico, aquilo que acontece, ok? Seguindo um pouco mais, mediunicamente falando, aqueles que têm uma capacidade mediúnica maior de se desdobrar, que são os eventos fora do corpo, os EFC, têm menos cristais de apatita. Olha que interessante. Médiuns com capacidade de desdobramento têm menos cristais de apatita. E médiuns com capacidade de receber as informações sem o desdobramento têm mais cristais de apatita. No começo da minha fala, eu disse que é muito comum dentro do centro espírita nós ouvirmos que todos somos médiuns, uns mais, outros menos. Olha aqui a prova científica disso. Todos somos médiuns, portanto, aqueles que são médiuns e têm menos cristais de apatita na sua glândula pineal, que é a ligação que nós temos corporalmente falando com o mundo espiritual, tem uma característica de mediunidade. E aqueles médiuns que têm maior número de cristais de apatita dentro da sua glândula pineal, têm uma capacidade mediúnica diferente, mas ambas são capacidades mediúnicas. Por isso que nós falamos, alguns com mais ostensividade, outros com menos ostensividade. O que isso pode ser de importante para a nossa vida no dia a dia? Porque, de repente, eu estou aqui falando da correlação que existe entre a mediunidade e o nosso cérebro, estou trazendo uma série de conceitos da área da saúde, conceitos da biologia, mas o que isso pode ter de importância para a nossa vida no dia a dia? Para a nossa lida, para a nossa labuta no dia a dia, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Olha que interessante. Esse processo, ele se dá da seguinte forma. As informações, então, chegam na glândula pineal. Ok? Ao chegar na glândula pineal, elas são direcionadas para a parte da frente do nosso cérebro, que é a parte mais voltada para a razão, que é a parte mais voltada para a lógica, que é a parte mais voltada para o juízo, para o julgamento, para a moralidade. Médiuns, como todos somos. Ok? Quando eu digo médiuns, todos nós, então, recebemos informações de ondas eletromagnéticas, seja do nosso amigo encarnado, seja do nosso amigo desencarnado. Essas ondas da glândula pineal vão até a parte da frente do nosso cérebro. E aí vamos emitir um julgamento. Vamos emitir um juízo. Vamos pensar sobre isso. Caso nós não tenhamos o desenvolvimento intelectual e moral adequado para lidar com essas informações, olha o que acontece. Elas saem do crivo do lobo frontal, elas saem do crivo da nossa capacidade de raciocínio lógico e vão para uma outra área do cérebro,
que é a parte occipital, que é essa parte de trás do cérebro, que é a parte dos nossos instintos mais primitivos. E é aí que mora o perigo. Porque dependendo da informação que eu recebo, se eu então não passo ela pelo crivo de uma intelectualidade e de uma moralidade que possam me dar condições de filtrar tudo aquilo que está chegando até a minha mente, assim como um computador, eu vou encher de spam o meu cérebro. Eu vou encher de spam o meu pensamento. O que acontece quando se enche de spam uma caixa de e-mail? Ela buga. E aí quais são os principais sintomas que geralmente acometem as pessoas que não conseguem ter esse controle das ondas eletromagnéticas que são dirigidas para ela pelos pensamentos, seja de encarnados ou desencarnados? Sintomas geralmente vinculados à dor, fome, agressividade, sexualidade, todas essas questões de forma desequilibrada, todas elas de forma exacerbada. O que leva então para nós a importância de sabermos esse mecanismo? Exatamente em que ponto nós nos encontramos da nossa reforma íntima. O que temos feito da nossa intelectualidade, o que temos feito da nossa moralidade para sabermos lidar com esse processo? O quanto temos trabalhado o nosso intelecto, o quanto temos trabalhado as nossas questões morais para que possamos lidar com todo esse mecanismo. Esse quebra-cabeça tem uma solução. E nós já a conhecemos bem. Precisamos apenas colocarmos em prática. Que Jesus nos abençoe.